Creio, Senhor, que aqui está a vida da tua filha, que vai ministrar a tua palavra. Os louvores já foram entoados. Cremos que o Senhor já tem agido em cada família através da oração. Fala com nossos irmãos que estão na live, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Querido, você na sua casa essa noite é a igreja. Abra sua boca dentro da sua casa e comece a glorificar o Senhor, a dizer o tanto que Ele é bom, o tanto que Ele é grande, o tanto que Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Abra sua boca aí na sua casa e muda a atmosfera do seu lar, em nome de Jesus. Você é a igreja lar, a igreja casa. Coloque as mãos sobre a sua família e profetiza. Essa noite Deus vai mudar algo dentro da sua casa, algo dentro do seu ser. Eu creio nisso. Ah, Senhor, é uma presença tão especial essa noite. E nessa madrugada, enquanto eu orava, o Senhor falava para mim: filha, vai ser diferente. Vai ser tudo diferente, filha. E eu creio, irmãos, o nosso Deus, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Você precisa entender e mergulhar nesse Deus, você precisa ativar a sua fé, você precisa caminhar de mãos dadas com Ele. Aleluias. Acende essa luz aqui para mim, por favor. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença. Ah, Senhor, que a tua presença nesta noite, Senhor, adentre os lares e comece a queimar nos corações de todos que estão acompanhando essa live. Senhor, que o que a gente está sentindo aqui alcance os nossos irmãos. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Hoje a gente começou o culto de uma maneira diferente, porque não é como nós planejamos. É tudo sobre Ele, é como Ele quer, é como Ele faz. E nós estamos aqui simplesmente para sermos instrumentos de Deus, canal de Deus. E eu glorifico a Deus, eu quero louvar a Deus pela internet, irmãos. Porque essa é a ferramenta que nós temos nas mãos hoje. Essa é a ferramenta que vai fazer a gente alcançar muito mais pessoas do que se estivéssemos aqui somente dentro da igreja. Obrigada, Senhor, porque temos essa ferramenta, Senhor. E eu achei tão incrível, porque quando Deus quer falar com a sua noiva, quando Deus quer falar com o seu povo, Ele faz do jeito dEle. E agora à tarde terminei de orar e falei: Senhor, eu estou com louvor no meu coração, e mandei mensagem para a pastora Paula e para a Sara, elas nem viram ainda. E eu falei: dá para colocar o louvor da figueira? E o pastor me mandou um vídeo delas louvando esse louvor. E eu falei: amém, Senhor. O Senhor já está falando. E à tarde eu mandei para a Suzy o tema da minha pregação, né, do que Deus tinha para transmitir através da minha vida, que era: o céu está aberto. E o pastor, quando chegou aqui, falou assim: olha, coloca o tema da pregação: o céu não está em lockdown. E eu falei: ah, Deus, tu és tremendo. E o tema da minha pregação é essa: o céu está aberto. E nós precisamos entender isso. Queridos, pode estar tudo fechado. A minha empresa está fechada.
Pode estar tudo fechado, mas o céu está aberto. É nisso que nós temos que nos apegar. Nós não dependemos do governo. Nós não dependemos de pessoas. Nós dependemos de Deus, queridos. E é isso que nós precisamos entender. Antes de eu entrar no versículo-chave, eu quero te lembrar que nós estamos realmente vivendo um período terrível na face da terra, aonde a gente nunca imaginou viver. Eu acho que nem nos nossos piores sonhos. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ela vai se cumprir, querendo eu, você ou não. Mas junto com essa palavra que se cumpre, as promessas de Deus também vão se cumprir sobre as nossas vidas. E a gente não pode se apegar às circunstâncias do momento, olhando só para o que os nossos olhos naturais têm visto. Nós precisamos entender, queridos, que mediante a toda essa situação que nós estamos vivendo, existe um propósito maior. Existe um propósito. Existe um propósito até no caos, queridos. No início do ano, eu me lembro que eu falei assim: Senhor, o Senhor vai rasgar a nossa agenda esse ano de novo? E eu confesso para vocês que eu achei que não, né? O Senhor, Ele ficou em silêncio, não me respondeu. Eu falei, não, acredito que não. Mas ontem Ele falou assim para mim, essa pergunta veio de novo ao meu coração. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso de novo? E Ele falou para mim, filha, vocês precisam entender que a agenda não é mais de vocês. É o que eu quero, é da forma que eu quero, é como eu quero. Eu vou fazer de uma forma que vocês nunca viram. Eu falei, amém, Senhor. Nós vamos entender isso, nós entendemos isso. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. E domingo eu estava aqui, eu vim na hora do culto aqui na igreja. E eu confesso para vocês, queridos, que foi muito difícil naquele momento. As meninas estavam louvando e a igreja estava vazia, tinham só alguns líderes aqui. E eu comecei a adorar o Senhor e comecei a me entristecer. E eu falei, Senhor, eu não consigo ver o rosto dos meus irmãos que estavam aqui domingo passado, a semana passada, te adorando. E aquilo começou a consumir o meu coração. E o Senhor falou para mim, filha, tira os olhos das quatro paredes. Tira os olhos disso, amplia a sua visão. E eu juro, irmãos, que eu não entendi. Eu somente me calei. E quando a gente saiu daqui da igreja, a gente tinha um compromisso de tomar café na casa de um irmão e fazer um momento de oração na casa dele. E alguns, eu creio que estejam na live, estavam lá. Irmãos, e tudo isso aconteceu. Nós falamos sobre a palavra, nós adoramos ao Senhor, mas naquele lugar, queridos, houve cura, houve libertação, houve quebra de cadeias e houve salvação naquele lugar. E Deus falou para mim, isso é igreja. Filha, a igreja hoje está tendo que ser fora das quatro paredes. Sempre teve que ser assim. E vocês vão precisar entender que este é o momento de ser igreja fora do templo, das quatro paredes. Vocês não podem perder a oportunidade de corações quebrantados, de falar do meu amor, de falar que eu curo, que eu salvo, que eu liberto, que eu transformo.
E foi uma experiência tão incrível, que todos nós que estávamos naquele lugar, saímos de lá impactados com o que o Espírito Santo tinha feito naquele lugar. E é dessa forma, querido, que Deus quer que a gente entenda que nós não podemos olhar para a circunstância, nós não podemos olhar para o que os nossos olhos naturais têm visto, nós não podemos focar naquilo que tem acontecido. Nós precisamos olhar para Ele. É para Ele que nós temos que olhar, para as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre a igreja dEle na face da terra. O diabo é astuto, querido. E ele quer lançar dúvida nos nossos corações, medo, insegurança, para nos parar. Mas você precisa entender nessa noite, eu preciso entender, que nós cremos num Deus que ressuscita mortos. Nós cremos em um Deus que muda qualquer situação. Nós precisamos entender isso, e você precisa profetizar dentro do seu lar, dentro da sua casa, sobre a sua família. Esse tempo vai passar, queridos. Só que você precisa entender que a sua fé é que vai te levar às promessas serem cumpridas na sua vida. É dessa forma que Ele tem falado comigo. Deus quer que a gente mostre ao mundo que a nossa fé é tão convicta que crê contra a esperança. Assim Abraão fez. Eu quero que vocês aí nos seus lares abram suas Bíblias em Romanos 4, 17 ao 21. Mas antes eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, porque aí está sendo a igreja hoje. O céu está aberto. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, cutuca aí a pessoa que está do seu lado e fala: o céu está aberto. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fossem. Pode passar. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Amém? Queridos, e eu falei, como assim? E você pode estar se perguntando na sua casa, como assim, Kate, crer contra a esperança? A esperança é algo tão bom, a esperança é algo que nos motiva, que nos faz avançar, que nos faz correr atrás dos nossos propósitos. Eu queria falar para você, queridos, que aqui, quando Abraão, ele creu contra a esperança, foi contra a esperança natural, a esperança terrena, a esperança humana. Quando ele creu contra a esperança, foi só contra aquilo que os olhos dele poderiam ver. Como ele poderia ser pai com quase 100 anos de idade e a sua esposa com 90 anos? Ele creu contra aquilo que era humano. Olha aí, pensa você na sua casa.
Pense alguém de muita idade na sua família. A sua avó, o seu avô. Você consegue imaginar a sua avó grávida? Acho que deve ter sido por isso que Sara riu. Porque ela realmente não creu, ela creu somente no natural. E é assim que nós temos que ser. Nós precisamos crer contra a esperança. Qual esperança, Kate? Nós precisamos crer contra só o que os nossos olhos veem, só o que a gente consegue enxergar, só o que a gente vê, só o que a gente escuta. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Ele é a esperança viva. Nós precisamos entender isso. Ah, Kate, mas está difícil. Olha, eu estou sem trabalhar. Olha, está tudo fechado. O céu não está fechado. O seu acesso a Deus não está fechado. Creia contra tudo que tem acontecido. Nós somos cristãos. Nós andamos na contramão desse mundo. É assim que tem que ser, queridos. Abraão estava diante de um grande projeto de Deus e precisava sair da sua zona de conforto, deixar a sua família com a promessa de que seria pai de multidões. E eu quero parar aqui e te perguntar nessa noite: existe algo que Deus te prometeu e devido às circunstâncias você deixou de acreditar? Existe algo que Deus falou que ia fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, que por causa da tempestade você parou de crer? Existe algo na sua saúde física, psíquica ou espiritual que Deus não possa fazer? Existe alguma porta que Deus não possa abrir? Deus me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir, queridos. Mas você precisa crer para você poder avançar. Ele creu contra a esperança humana, aquilo que o homem conhecia como padrão. Olha, você só pode ter filho até tal idade. Olha, você não pode, o seu ventre já está seco. A palavra fala aqui que o ventre de Sara estava murcho. Ah, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é dele. É dele. Que Deus é esse que você serve, que ora você crê e ora você não crê. Qualquer coisa te tira do foco, te tira do propósito. Você precisa amadurecer. Esses tempos, querido, têm mostrado quem nós somos em Deus. E o quanto acreditamos e confiamos nele. Faça um balanço, olhe para dentro de você e veja se você tem feito isso. Talvez você olhe para essa situação e pense: eu não vou conseguir, não vai acontecer. Kate, olha a situação, para de ser natural, querido. Você é um ser espiritual, para de ser natural. Você precisa mergulhar no sobrenatural de Deus. Você precisa entender que quando você faz isso, você consegue avançar. Já tinham se passado 24 anos desde a promessa que Deus fez com Abraão. E teve uma noite que Deus tirou Abraão de dentro da tenda dele e falou: olha, vem cá. Deixa eu te tirar de tudo que está tapando a sua visão. Olha aqui, tenta contar as estrelas do céu. Olha, queridos, eu profetizo que nessa noite Deus está tirando você
da onde você está, para você conseguir enxergar aquilo que Ele tem para você, o céu continua aberto. O que Ele fez com Abraão foi tirar ele de dentro daquela circunstância que limitava o olhar dele. O que tem limitado o seu olhar? O que tem limitado a sua fé? O que você tem visto? Talvez você tenha passado horas na frente de um jornal, olhando só tudo que vai fazer você morrer na fé, querido. Deus vai tirar você da sua zona de conforto hoje. Você precisa se levantar e acreditar e crer contra a esperança de que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você pensou ou imaginou. Ele é assim. Quando começou a pandemia o ano passado, nós tivemos aqui muitas experiências, muitas histórias. Eu fiz parte dessas histórias. Foi um ano maravilhoso, pastor. Pastora Sara, foi um ano perfeito. Deus cuidou nos mínimos detalhes. Mas parece que a gente só ficou agradecido porque Deus cuidou. Eu vou fazer 46 anos. Não parece, né? Eu vou fazer 46 anos. Nunca morri de fome. Nunca Deus me desamparou. E você? Quantos anos você tem? Até aqui, Deus te desamparou? Por que você está com medo agora? Ele não é o mesmo Deus? Será que Ele não tem mais promessas? Será que Ele se esqueceu do que Ele falou para você? Será que Ele se esqueceu? Não, queridos, quem se esquece somos nós. É preciso nessa noite que você saia fora de tudo aquilo que tem limitado a sua visão, que tem paralisado, que tem feito você achar que não vai alcançar o que Deus te prometeu. Tire os olhos do caos, das circunstâncias, do medo e olhe para o consumador da sua fé. Aquele que te salvou, que te resgatou, aquele que tem uma vida nova para você. Olhe para isso. Amplie a sua visão. Peça ao Senhor visão espiritual sobre tudo isso. Isso tudo vai passar. Vai passar. Ai, Kate, mas eu estou escutando faz tanto tempo que isso vai passar. Vai passar. Entenda que vai passar. Deus não perdeu o controle. E eu quero rapidamente chamar a atenção aqui para vocês, para algumas atitudes que Abraão teve, que fez ele alcançar a promessa. Coloca aqui para mim no 17 de novo. 4:17. Romanos 4:17. Perante aquele que no qual creu a saber que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já são. Ele focou em Deus, querido. E é isso que eu e você temos que fazer. Ele não focou na impossibilidade. Ele, com sua fé, acreditou na existência daquilo que não existia. A fé é isso, querido, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Como você tem exercitado a sua fé nos dias de hoje? Precisamos entender que uma das maiores armas que o inimigo tem usado nos últimos dias para paralisar nossa fé é o medo, queridos. É a incerteza do amanhã. Sabe, não é fácil. Eu sei, nós estamos no mesmo barco. Ontem à noite eu fui num mercadinho ali no Jardim Progresso, porque estava tudo fechado, e eu até compartilhei essa experiência com meu esposo. Quando eu estava passando no caixa, a televisão estava ligada, na Globo. E a repórter falou assim, 3.200 mortes. E o meu coração naquele momento doeu demais.
E eu entrei no carro e comecei a chorar muito. Porque se você também não conseguir se compadecer das pessoas que estão tendo suas vidas devastadas, você precisa também rever os seus conceitos. E eu comecei a chorar muito e clamar ao Senhor dentro do carro. E pedir misericórdia. E pedir a graça. E pedir que Ele venha confortar e consolar essas pessoas. Mas eu entendo, queridos, que Deus não perdeu o controle. Eu entendo que todos nós temos um tempo certo na face da terra. Muitos aqui devem estar assistindo essa live e tiveram essa doença, assim como eu tive. E Deus poupou a mim e a sua vida para quê, queridos? Para que será, queridos? Será que é porque Ele tem um propósito e uma promessa para cumprir na minha e na sua vida? Será que Ele quer usar a minha e a sua vida nos tempos de hoje? Será que Ele quer que você leve no tempo de hoje palavras de amor e de esperança? Será que Ele quer usar a sua vida ao invés de você ficar chorando num canto com medo? Você está vivo. Você tem ar no seu pulmão. Glorifica a Deus por isso e faça alguma coisa. Não é para você ficar parado. Você precisa abrir a sua mente, abrir a sua boca e declarar que tudo, mesmo que tudo pareça difícil, você escolhe crer. Queridos, crer é uma escolha. Você pode escolher ficar depressivo, você pode escolher ficar triste, você pode escolher ficar se lamentando, ou você pode escolher crer e falar: não, Senhor, tem sido dias difíceis, mas eu sei que vai passar, as tuas promessas vão se cumprir, eu vou fazer parte do avivamento, eu vou estar aqui, Senhor. Você precisa acreditar. Crê a tua parte, querido, quem faz é Ele. Crê a minha parte, quem faz é Ele. 2, Ele creu na promessa. Você crer é uma decisão sua. Ou você decide crer naquele que tem a eternidade para passar ao seu lado, ou somente crer naquilo que você tem visto. Sabe, queridos, tem horas que é como se disséssemos assim: o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor está dormindo de novo, como no barco? O senhor não tem visto o que tem acontecido, Deus? Ah, queridos, quem somos nós? Aonde nós estávamos quando Ele formou o mundo? Aonde nós estávamos? Quem somos nós? Ele não perdeu o controle. Cuidado, querido. Cuidado. Para você não estar emprestando os seus ouvidos para o diabo. Porque esse também é o papel dele. O papel dele é esse. E o trabalho dele nos últimos dias é na mente. O trabalho dele nessa geração é na mente. Cuidado com os gigantes da dúvida, do terror e da impossibilidade. E eu quero desafiar você nessa noite. Querido, se a sua fé estava abalada, se a sua motivação estava abalada, se você estava com medo, olha, decida crer. Creia contra a esperança terrena. Creia contra as impossibilidades. Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. O possível eu faço, você faz. O impossível é com Ele. Ai, Kate, talvez seja fácil para você falar, porque não está te faltando nada. Ei, eu sou totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente dEle.
em todas as áreas da minha vida. Para de se vitimizar, se levanta, coloca sua fé em ação. E hoje, quando eu estava escrevendo essa palavra no computador, Deus me trouxe à memória quando Pedro saiu do barco e foi na direção de Jesus. E naquele momento, teve um momento que Pedro afundou. E ele afundou, queridos, porque ele olhou para a tempestade. A palavra fala isso. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Talvez por um momento você tenha tirado os olhos de Jesus e tenha olhado somente para as dificuldades, somente para o momento atual. Mas eu quero falar uma coisa para você. Naquele momento, Jesus estendeu a mão para Pedro e tirou ele daquela profundidade de medo. E a Bíblia não fala como Pedro voltou para o barco, mas me permite conjecturar. Porque a Bíblia também não fala que Jesus carregou ele no colo. E eu creio que ele voltou andando sobre as águas. Eu creio nisso. Então, se em algum momento você teve medo, isso é natural, isso é normal. E você deixou se abalar a sua fé, a sua confiança. Querido, Jesus está estendendo a mão para você hoje, falando, olha, vamos, eu vou te levantar de novo. E você vai andar sobre as águas, você vai andar no sobrenatural. Eu estou no controle. Para quem você tem dado a sua mão nos últimos dias, querido? Quem tem segurado na sua mão? Para quem você tem aberto o seu coração? Para uma pessoa que vai somente ajudar você a enfraquecer mais ainda? Ou você tem procurado homens e mulheres de Deus, ou você tem procurado a palavra de Deus, ou você tem procurado as promessas de Deus, ou você tem dobrado o seu joelho em oração e falado, olha Senhor, eu não tenho nem forças, mas eu estou aqui, enche a minha vida, me coloca de pé. Eu quero te lembrar uma coisa. Quem você está segurando na mão hoje é que aponta o seu destino, querido. Cuidado. Presta bastante atenção. 3. Ele não olhou para a impossibilidade. Como eu falei um pouco antes, aos olhos humanos era impossível ele gerar um filho e a sua esposa, ele ter um filho com a sua esposa, ela gerar um filho no ventre dela. Essa era a impossibilidade, essa era a razão humana. E nós também, gente, quantas vezes nós somos assim? Nós não acreditamos. Por hora até acreditamos um pouquinho, mas é algo que na nossa mente é tão grande que nós achamos que Deus não pode fazer. E Abraão, ele creu contra a impossibilidade. Em um dado momento, Sara não. Sara tentou dar uma ajudinha para Deus. Tanto que ela fez com que Agar se deitasse com o seu esposo. E muitos conhecem a história. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Deus, ele somente pede nessa noite que a gente creia que ele vai fazer, que ele vai te curar, que ele vai abrir as portas para você, que nada vai te faltar, que ele vai te prover,
que Ele vai te levantar, que Ele vai restaurar a sua casa, que Ele vai restaurar a sua saúde, que Ele vai restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família. Você precisa crer. É a tua parte, é a minha parte. Ele não precisa do nosso jeitinho para que isso aconteça. Ele é fiel para cumprir. E eu creio que hoje Ele está entrando com providência na sua casa. Hoje Deus está falando ao seu coração, no íntimo do seu coração. Deus está falando. Olha para mim. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que te falaram. Não olhe para o diagnóstico. Eu dou a última palavra. Sou eu que dou a última palavra. Quatro, ele não duvidou e pela fé se fortaleceu. Coloca no 20 aqui para mim, por favor. 4:20. Contudo, à vista da promessa de Deus, ele não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Pode pôr o 21. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também Ele era poderoso para fazer. Oh, que coisa linda, gente! Vocês conseguem entender isso? Por isso que Ele é o pai da fé. Porque nós temos que aprender muito com Abraão. Ele não duvidou e pela fé se fortaleceu. Onde você tem se fortalecido? Aonde você tem buscado forças? Nas notícias, nas redes sociais, em pessoas. Talvez você esteja fraco hoje, porque você tem buscado no lugar errado, querido. Deus nos deu as armas espirituais, para que nós pudéssemos vencer esses dias, para que nós pudéssemos vencer o inimigo das nossas almas. Deus nos deu. E o que você tem feito com elas? Palavra, oração, intimidade, jejum, busca pela presença de Deus, arrependimento. Como você tem se fortalecido? Na Netflix, maratonando uma série. Ah, queridos, a gente precisa parar de ser criança e entender que nós iremos viver o que nenhuma geração viveu até hoje. Deus me chamou você para esse tempo de agora. Senão você tinha nascido em outra época e eu também. Às vezes eu falo para o meu esposo, eu acho lindo a década de 60, aqueles vestidão, aquelas coisas. Falo, ai, como eu queria ter vivido nessa época, é tudo tão lindo. Mas eu sei que não era para eu ter nascido nessa época. Eu era para ter nascido agora. Para esse tempo. Porque Deus quer me usar nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer que você seja instrumento na face da terra, queridos. Ou você acha que você está aqui só por estar passeando por um tempo? Como você quer crer contra a esperança, se você se alimenta de lixo? Sabe, queridos, talvez na nossa
mente humana, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas a gente tem que entender que mesmo que tudo pareça ruim, vai se tornar em algo bom. Porque é assim que Ele faz. Entenda de uma vez por todas, você não depende de homens. Você não depende da sua conta bancária. Você depende de Deus. Deus, Ele usa ferramentas, pessoas, situações, para suprir tudo o que você precisa. E nessa noite você precisa aprender que depender de Deus é muito mais do que só cantar. É muito mais do que só falar para outra pessoa. É você crer e viver. Abraão não alimentou o medo e nem a dúvida. Pelo contrário, ele ofereceu ao Senhor sacrifícios de louvor. Entenda, queridos, que a sua atitude e o seu posicionamento diante das circunstâncias alteram o seu destino. E fazendo isso verdadeiramente, você se torna o protagonista da sua história. Porque você sabe quem é o autor. Dependendo do modo com que você encarar tudo que tem acontecido na sua vida hoje, é desse jeito que você vai protagonizar a sua história. Você sabe quem é o dono da sua história? Por mais que hoje você esteja vivendo capítulos não tão bons, Ele é o autor da minha e da sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. Você precisa crer que Ele tem o melhor para você. Mesmo que hoje não pareça. O céu não está em lockdown, né, pastor? O céu nunca ficará em lockdown. O pastor é mais moderninho, ele colocou lockdown, eu coloquei aberto. O céu não está em lockdown, querido, o céu está aberto. E o acesso a ele é livre. Esses dias atrás eu estava conversando com meu esposo e ele levou uma palavra lá no ponto de pregação da pedreira. E ele falava no dia que ele ministrou lá, qual a diferença do acesso do pastor, da pastora Paula, para o meu acesso e para o seu acesso? Qual a diferença, querido? Será que eles têm mais acesso que eu ou que você? Ou será a diferença a busca? Eles são mais cobrados, sim. Mas o acesso, queridos, que nós temos é o mesmo. Você precisa entender isso. E talvez você veja pessoas que estão passando por toda essa situação e estão caminhando sobre as águas. Talvez você olhe e fale assim, nossa, como ela consegue? Que fé é essa? Ah, queridos, o que impede você de acreditar? O que me impede de acreditar? Sou eu mesmo, é você mesmo. Às vezes nós diminuímos o nosso Deus. Será que tudo que está acontecendo nas nossas vidas pegou Deus de surpresa? Nada pega Deus de surpresa, queridos. Nada pega Deus de surpresa. Ele sempre esteve no controle. Está no controle. E sempre estará no controle. O céu não está fechado. As promessas não morreram. Deus não está surdo
mudo, nem morto. Ele sabe o que faz e permite. Talvez, queridos, nós não estamos realmente entendendo qual é o propósito de Deus. Mas nós precisamos crer que o propósito de Deus é muito maior do que qualquer circunstância. Precisamos viver isso, porque existem pessoas, lugares, situações que estão esperando eu e você crer, para que a gente possa se levantar e fazer a diferença e ser luz. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Quando você chega na sua casa à noite, que está tudo escuro, que você toca no interruptor, por acaso a luz pede licença para acabar com as trevas? Não, queridos. Ela simplesmente invade o ambiente, queridos, e as trevas se vão, elas dissipam. Eu sou luz, você é luz. Você é luz aí na sua casa, você é luz no seu trabalho, você é luz, você precisa entender isso. Mas se você não crê, a sua luz se apaga. E você não consegue iluminar nem o seu próprio caminho. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser sal, para temperar, para trazer gosto. Você consegue trazer gosto a esse momento? Você consegue olhar para uma pessoa que não conhece Jesus e falar: olha, Ele te ama, Ele tem uma vida nova para você, Ele ainda vai cumprir os propósitos na sua vida. Você consegue fazer isso na sua família, no seu trabalho, na sua rede social que você passa 25 horas por dia? Você consegue? Nós somos a igreja, queridos. A nossa obrigação é crer contra a esperança do mundo. É crer com o que só os olhos naturais podem ver. Nós somos a igreja viva. A igreja não são essas paredes. Aqui é um lugar de comunhão, sim. Aonde é maravilhoso estar, sim. Mas o que Deus vai cobrar de mim e de você é o que eu sou lá fora. E não aqui dentro. É o que eu tenho feito no momento de aperto. Será que toda palavra, todo alimento que Deus nos dá e nos deu, você vai guardar só para você? Ou você consegue derramar na vida de alguém, para fazer essa pessoa que está morta viver? Ah, queridos, entenda uma coisa. O diabo não vai parar a igreja. A igreja é viva, ela continua em movimento, ela não para. O diabo não vai me parar, não vai te parar. Você hoje vai voltar a crer nas promessas que Deus tem para você. Você vai voltar a crer que Ele vai curar a sua alma. Você vai voltar a crer que Ele vai curar a sua vida. Você vai crer nessa noite. Queridos, eu creio em algo muito poderoso. Quando Deus coloca alguém no coração do pastor para transmitir o que Deus quer falar, Deus marca a data, horário, a pessoa e quem vai ouvir essa palavra.
Se você está ouvindo, é porque algo estava morto aí. Deus precisa fazer voltar a viver de novo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade, não olhe para as notícias más, não olhe, olhe para Ele, senão você vai afundar, queridos. Nós vamos continuar avançando, não é mesmo, pastor? Talvez não do jeito que nós queremos no momento. Mas glória a Deus pela internet. Glória a Deus, querido, fica feliz. Glória a Deus por essa ferramenta poderosa que nós temos. Nós vamos continuar avançando e conquistando o território. Nós vamos, queridos. Nada para a igreja de Jesus, nada vai parar você. Nós vamos continuar avançando. Você vai continuar avançando aí na sua casa. Você vai continuar crendo. Você vai continuar crescendo em Deus. Você, querido, precisa entender que você vai fazer parte de um momento único da igreja. Existe uma promessa sobre a nossa nação. E ela vai se cumprir. Eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte do avivamento que vai vir sobre essa nação. Eu vou fazer parte. Você vai fazer parte. A sua casa vai fazer parte. Declara isso. Tudo vai passar. Nós vamos fazer parte de um grande avivamento na nossa nação. Meu esposo tem ministrado muito sobre a minha vida nos últimos dias. Porque isso tem queimado dentro dele. Esse avivamento vai começar primeiro em mim. E em você. Um a um. Eu começo a queimar por ele. E eu começo a derramar em quem chegar perto de mim. Você vai queimar por ele. E você vai derramar em quem estiver perto de você. Você vai queimar pela presença dele. E você vai fazer parte desse grande avivamento, querido. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Você precisa crer nas promessas que Ele tem para a sua vida. Joga fora hoje toda mentira do diabo. Tudo aquilo que ele tentou lançar na sua mente, no seu coração, dizendo que era o fim. Não é o fim. Deus, Ele coloca hoje uma vírgula e continua a tua história. Não é o fim, queridos. Você precisa crer. Pode estar tudo fechado. O céu não está. Guarda isso no seu coração nessa noite. Escreve aí. Coloca aí na porta da sua geladeira, no seu guarda-roupa. Por onde você passar, para te lembrar que o céu está aberto. Coloca para mim Colossenses 3:2. Colossenses 3:2 fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você é um cidadão do céu. Você não pode ficar preso nas coisas da terra. Você precisa entender que o seu Pai é muito bom. Eu preciso entender que o meu Pai é bom, muito bom. E que Ele continua no controle de tudo. E que Ele vai nos levar a um lugar sobrenatural. Ele vai nos levar a um lugar que a gente nunca imaginou.
Depois que tudo isso passar, querido, nós vamos sair mais maduros de tudo isso. Nós vamos sair conhecendo mais de Deus. Nós vamos sair dessa situação crendo contra a esperança do mundo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, que você desse as mãos para a sua família e que você começasse a interceder pela sua casa e declarar que você crê nas promessas que Deus tem para você, que mesmo que tudo pareça contrário, querido, que mesmo, querido, que você não veja as flores, que você não veja o fruto da videira, você sabe quem é o seu Deus, você sabe, você conhece esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso que tem o poder de tudo, que pode todas as coisas, que pode mudar qualquer circunstância. Ore nesse momento pela sua família, cubra a sua casa de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Senhor, nós entendemos, Senhor, que o Senhor está falando conosco nessa noite. Que a começar por mim, Senhor, nós precisamos ficar de pé. Nós precisamos crer e acreditar, Senhor, em tuas promessas. Ah, querido, se a sua promessa é uma cura, se Deus prometeu que ia te curar, recebe aí na sua casa, essa noite, a sua cura, em nome de Jesus. Os olhos de Deus, querido, estão passeando sobre a terra, procurando neste momento verdadeiros adoradores. Ah, faça como Abraão, renda a Ele sacrifícios de louvor, abre a sua boca e adore a Deus, querido. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é alimento para as nossas vidas. A Tua palavra nos coloca de pé e nos faz, Senhor, caminhar, ó Deus. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ó Pai, para direcionar os nossos passos. Senhor, obrigado porque nós temos a Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso melhor amigo, aquele que está conosco. Obrigada, Jesus, porque nós não estamos sós, ó Deus. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a Tua casa, Senhor. Nós ainda temos boca para falar, Senhor. Obrigada, Senhor, somos gratos, Senhor. Espírito Santo, visita cada lar, cada família. Espírito Santo de Deus, acrescenta fé nos corações. Abram os olhos espirituais. Que meus irmãos possam crer contra a esperança terrena e crer na esperança viva. Senhor, vamos nessa noite, Senhor, continuarmos na Tua presença durante o restante de noite, que nós possamos sentir a Tua doce presença, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor.